qual é que é o objetivo? Porquê é que vocês começaram a fazer música? Não quero perguntar porque é que vocês gostam da música e de criá-la, mas tipo, porque é que criaram e lançaram, ao invés de só criar? Pá, criámos e lançámos. A culpa foi do Vasco. Pá, eu vou explicar a minha história. Pá, pronto, eu desde 2009 tive. Pronto, aconteceu-me ouvir o Chutes e Pontapés pela primeira vez, que eu tenho um ICLK. Pá, um MP3 assim deste tamanho, tinha cerca de 3 anos e a minha tia pôs-me aquela música. O MP3 eu ouvia aquilo, decorei aquilo e pá, e aquilo, pronto, ficou-me. E ao longo dos anos sempre fui acompanhando o Zé Pedro, que é o guitarrista Chutes e fundador. Epá, e quando eu descobri a história, as ideias dele, epá, aquilo fascinou-me completamente e um dia me meti na cabeça, não, um dia vou ter uma banda, vou fazer isto que ele fez. Epá, e aliás, muitas das ideias e ou seja, a forma como isto aconteceu é um bocado baseado nisso. A gente é apenas um sonho, vamos fazendo assim as coisas assim meio colado a custo, mas as coisas estão a acontecer, as pessoas gostam e pá, nós na altura tive o privilégio de encontrar o Gui. É uma pessoa que é um músico que sabe fazer um pouco de tudo e se não fosse ele, os alta rotação se calhar não existiam ou se calhar não funcionavam tão bem como funcionavam, porque eu sou guitarrista ritmo, faço algumas letras, faço algumas coisas. Guitarrista aqui? Ritmo. Sei o quê? Numa banda tu tens guitarrista ritmo, que é o que trabalha em conjunto com a bateria e com o baixo, e tens o guitarrista solo, que faz aquelas coisas malucas com os dedos, etc. Ok. E então... Pronto, se não fosse ele, não havia misturas, não havia produção e eu que às vezes chego ao pé, olha, tenho aqui esta letra, tenho aqui isto e ele agarra-se àquilo e as coisas acontecem. Ok. Então, Para mim, como começou, não sei bem como começou. Tipo, imagina, o meu pai é uma pessoa também que está tipo, muito ligada à música também. E sei lá, daquelas pessoas que está habituado a ouvir aquele tipo de música desde criança porque era o que os meus pais ouviam, pronto. Como comecei a tocar, eu não sei, oferecer-me uma bateria quando eu ainda era pequeno, porque eu acho que andava a batucar em tudo o que era sítio, então oferecer-me uma bateria e só toquei bateria por um tempo, até que, epá, eu sinceramente não me lembro já, mas foi por volta do 3º, 4º ano que eu comecei a tocar guitarra. Foi já depois de Jonathan. Exatamente. E pronto, a partir daí foi que as coisas começaram mais ou menos. Também comecei a gravar as coisas assim sozinho, tipo no computador, assim, essas cenas. Yeah. E pronto, eu já fazia assim algumas músicas antes, umas coisas assim pequenininhas. Mas pronto, se não fosse o Vasco, acho que não tinha sido lançado nada. E depois ele também teve a ideia de nós fazermos as cenas. Então, e como é que começou? Qual é a história da banda? Pá, Sem ser a bio do Spotify. Isso é uma história, pá, começou mal, ou seja, não começou como eu queria, mas hoje em dia a história contada é muito engraçada. Ou seja, começa de uma altura em que eu comecei a acompanhar os Chutes e Pontapés de forma mais profunda, como eu estava a dizer há bocado, saber a história. E há um dia, pá, que eu estava a ver um registro ao vivo dos Chutes, do concerto de 30 anos, de 2009, no Restelo. Pá, e vi o João Cabeleira, que é o guitarrista solo, a começar um tema que é Os Contentores. Pá, e eu olhei para aquilo, pá, que cena. E eu então... Foi também começou, houve uma espécie de um boost da ideia de começar a tocar guitarra. E lembro que tinha tido um stress, pá, aquele stress amoroso de puto, pá. E então comecei a escrever umas letras e foi daí que surgiu a cegueira. Ok. Pá, nunca mais me esqueço, um dia que eu chego ao pé do Gui, pá, estava aqui está aqui esta letra, também já sabia que ele tocava guitarra. Como é que descobriram? Eu tinha essa dúvida, porque vocês andaram na mesma turma. Certo? Como assim? Como é que descobriram que ambos gostavam de música, estás a ver? Epá, eu sabia que o Vasco gostava de Chutes desde o primeiro dia que eu o conheci, porque ele andava com t-shirts de Chutes. andava sempre. Como é que nós sabíamos? Porque houve um concerto dos Chutes com a Orquestra Filarmónica uns dias antes ou uns dias depois do 10º ano começar. E não sei, acho que nós falámos sobre isso e tal. Nós não nos tínhamos visto, nem sei se nos conhecíamos já. A gente já se conhecia, só que a gente teve o mesmo concerto e não sabíamos. Eu estava de um lado, ele estava do outro lado do balcão. Só pronto, eu já tocava e o Vasco ainda não tocava nessas coisas, pronto, gostava só da música e isso. E houve um dia, não sei já porquê, que nós estávamos a falar lá com os nossos amigos e estávamos a falar, não sei o quê, fazer uma banda e isso. E pronto, o Vasco ficou naquela ideia de fazer uma banda, só que ninguém tocava nada sem ser eu. Era eu, que supostamente, era eu, o Vasco, o Luís, o André, mais quem? Era o Diogo, que supostamente era o baixista, aquilo. Eu não sei, pronto. Teoricamente, ninguém sabia tocar nada, no início, só eu. teoricamente no início eram quase 5 pessoas, é isso?
quase 5 pessoas que só uma sabia tocar. Sim, é. E então o que aconteceu foi, nós fizemos, nós tínhamos, também era assim músicas meio da brincadeira, o nome Sim. que nós tínhamos dado era Arroz 6 do Mar. E eu tinha feito uma letra e gravei isso, pronto, estava gravado, e ele depois mandou a letra da cegueira que ele tinha falado, e eu também fiz uma coisa, gravei, mas pronto, na altura não passou daí porque ninguém sabia tocar nada. Depois passado um ano, quando ele já tinha tocado e isso... Porque depois ele ficou a aprender, é isso? É pá, eu meti na cabeça aqui. E começou mais ou menos por causa disso, porque ele começou a tocar, não foi com a ideia de nós especificamente criarmos uma banda, mas ele às vezes mandava, tipo, tinha alguma dúvida, perguntava-me isso, e pronto, acho que foi meio assim. Depois eu mandei-lhe o que tinha gravado já, e foi a partir daí que começou. É porque acho que foi assim, que pá, deixa-me aí, lembras-te daquela música que a gente criou a cegueira, pá, daqui eu queria pegar nisso outra vez para aprender a tocar, é pá, e eu, há um dia que enquanto no autocarro, pá, e se a gente não criámos uma banda, se a gente, é pá, sempre curtiste uma banda, é pá, eu curtia, não sei o quê, ali naquela dúvida, mas as coisas começaram a acontecer. E então, na medida em que eu começo a mandei a letra, a segunda letra que é o Caos, foi o nosso primeiro single, a seguir da Avenida e outros temas, e as coisas desenrolaram-se por aí, a gente realmente, sem dar-nos conta, estávamos a criar um projeto. E as coisas foram acontecendo assim. E quando é que começou essa ideia de bora criar uma banda? Foi bem no início de quando começou a escola, para setembro, outubro. De 12º, Surgiu desde pai, 12º. meio de outubro, novembro começámos a trabalhar. Pronto, mas ainda não tinha começado este Sim. ano. Foi Ok. para aí, foi para aí. O nosso primeiro ensaio foi para aí um dia ou dois antes do Dia ano 29 de dezembro de 2023. E onde é que é o estúdio?